Alguém aqui não esteve ontem à noite? Tem alguém aqui? Ontem eu comecei a falar sobre quem é Deus. E a partir desse conhecimento de quem é Deus, que implicações isso tem na nossa vida. Exemplo, lá em Mateus 5, 48 diz assim: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lá em Efésios 5, diz assim: sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Lá em 1 Pedro 1,15 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então, a partir do nosso conhecimento de Deus, nós temos responsabilidades para com Deus, pois Deus nos criou para que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Então, lá em Gênesis 1,26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, porque fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, fomos criados para expressar as atitudes de Deus, os atributos de Deus nesse corpo. Então nós vimos o primeiro tópico ontem desse tema, que Deus é Espírito. Está escrito lá em João 4. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós somos chamados a ter uma vida espiritual, uma vida em espírito. Nós fomos constituídos, criados, espírito, alma e corpo. A parte da gente mais importante é o espírito. Por quê? Porque foi a parte que Deus soprou em nós dele mesmo. O corpo ele criou, mas o espírito ele soprou. Ele deu da sua vida a nós. É o espírito que mantém o corpo vivo. Não é o corpo que mantém o espírito vivo. O corpo mantém o espírito andando nessa terra. Mas o espírito, ele tem vida. O corpo recebe a vida do espírito. O corpo vai envelhecendo, enfraquecendo. O corpo vai se esgotando. O espírito não. Quando a gente morre, o corpo da gente é comido pelo verme. Mas o espírito volta para Deus que o deu. Está escrito lá em Eclesiastes 12:7. Então, se você acha que você é um corpo, a sua identidade vai ser a partir desse corpo. Então você vai olhar no espelho e vai dizer: eu sou feio, ou eu sou bonito, ou eu sou gordo, ou eu sou magro, ou eu sou alto. Quando você acha que você é um corpo, então uma hora você vai perceber que você está adoecendo, que você está envelhecendo, você está cansando. Então nós não podemos assumir a nossa identidade como eu sou um corpo. Eu tenho que assumir a identidade a partir do meu espírito. Eu sou um espírito. Eu habito em um corpo, mas eu sou um espírito. Isso é apenas um tabernáculo, uma casa onde eu moro. E um dia esse tabernáculo será destruído e será revestido de um novo tabernáculo. Esse que é mortal será revestido de imortalidade. Mas o meu espírito é o mesmo espírito que eu tenho hoje, é o mesmo espírito que estará no novo corpo, nas ruas de ouro, no mar de cristal, na Nova Jerusalém, diante do Todo-Poderoso. Você tem que olhar para você. Quando você olhar para o espelho, você tem que dizer: eu não sou esse nariz, essa boca, eu não sou esse cabelo que está diminuindo. Eu sou um espírito que está se aperfeiçoando, que está crescendo de glória em glória. A Bíblia diz assim: enquanto o homem exterior se corrompe, o interior se renova de glória em glória. Então, quanto mais velho, mais cansado, menos cabelo, ou com menos cabelo preto eu vou ficando, o meu homem interior vai se enchendo mais de Deus. Ele é mais amigo de Deus, ele conhece mais a Deus, ele está mais próximo no dia da redenção. Nós precisamos encarar a nossa vida assim: eu sou um espírito, eu sou um ser espiritual. Deus é espírito e Deus me criou um espírito. Deus soprou nesse pó da terra o seu fôlego da vida. Deus me fez uma pessoa espiritual. Também nós vimos que nós temos inimigos espirituais, os demônios, e eles andam em derredor como quem ruge, buscando a quem possa tragar por inteiro. Eles inspiram livros, novelas, modas, músicas. Eles inspiram nações, modas, movimentos, revoluções, ideias. Eles inspiram ONGs. Esses demônios estão agindo sobre a terra para
dar o governo desta terra ao inimigo, ao diabo, o nosso adversário. Nós precisamos discernir espiritualmente. Nós precisamos alimentar o nosso espírito e aprender a crescer nessa vida espiritual. Precisamos discernir a ordem de Deus. Precisamos pedir a Deus para ver os anjos que estão ao nosso redor nos servindo. Eles são ministradores de bênçãos para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Lá em Hebreus 1 e Hebreus 2 fala um pouco sobre os anjos. São espíritos ministradores. Eles estão ao nosso favor. E os inimigos da gente, o diabo, o nosso adversário, ele tem ministros, ele tem servos, ele tem um batalhão de pessoas. Ele é influente. Nós precisamos discernir os seus ardis. Tem um versículo que diz assim, que nós não podemos relevar, ignorar, subestimar os seus ardis, os seus enganos, os seus desígnios, os seus propósitos. Ele tem um propósito vil. Ele é inimigo de Deus. Ele quer destruir aquilo que Deus criou. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele é mentiroso, ele mente desde o princípio, ele peca desde o princípio. Mas ele é condenado, ele está destruído. O fim dele já está certo. E nós somos mais do que vencedores. A eternidade é ele no lago de fogo e enxofre. E nós, vivendo com o Senhor, na Nova Jerusalém, seremos a noiva do Cordeiro, estaremos para sempre com o Senhor. Nós somos vitoriosos nele, em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito e cortar a alimentação da nossa carne. Alguns dos tratamentos contra o câncer, algumas das drogas contra o câncer, consistem em tirar a alimentação do câncer. Um câncer ele só cresce no nosso corpo porque ele tem veias ligadas às nossas artérias e veias que ficam recebendo o nutriente da gente para ele crescer. Se uma medicação consegue cortar a alimentação para o câncer, esse tumor morre, esse tumor desaparece, esse tumor ele não tem como sobreviver sem comida. A carne é um tipo de câncer que tenta nos levar para o inferno. Se você alimenta a carne, ela fica forte, ela vence. Se você alimenta o espírito vence. Então isso é um resumo da palavra de ontem. Nós somos espírito. Diga assim, eu fui criado no espírito. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Daqui até o fim do retiro, nós vamos estudar sobre quem Deus é. E a partir desse estudo sobre quem Deus é, nós vamos tomar decisões e assumir responsabilidades para a nossa vida. Para sermos iguais a Deus, para contemplarmos a Deus, para adorá-lo como ele deve ser adorado. Nós vimos também ontem que Deus subsiste em 3 pessoas. Não são 3 deuses, são 3 pessoas, mas que representam um único Deus. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Eles assumiram funções distintas. Então, um deles se transformou no Filho, que veio para ser nosso irmão mais velho e nosso Senhor. No tempo antigo, na era dos patriarcas, o irmão mais velho era quem herdava tudo, o primogênito, e ele era senhor dos mais novos. Então, até assim, quando tem o reinado, o filho mais velho, o homem, ele assume o reinado, substitui o pai como rei, e ele se torna senhor dos seus irmãos, ele se torna rei dos seus irmãos. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é nossa autoridade, ele está sobre nós, mas ele não é o nosso pai. O nosso pai é o pai dele. O nome dele no Velho Testamento é Jeová, traduzido para o português. É um nome em hebraico, que é representado por 4 letras em hebraico, chama de tetragrama. Mas em português ficou conhecido como Javé ou Jeová. É o nome próprio do Deus Pai. O Deus Pai, o Jeová, é o nosso Pai. As nossas orações devem ser dirigidas a Ele. Jesus não disse que era para a gente pedir as coisas ao Espírito Santo, nem pedir a Jesus. Jesus nos ensinou a pedir ao Pai. Jesus disse assim, os discípulos perguntaram, como orar? Nos ensine como orar, e ele disse, quando orares, fale assim, Pai nosso que estás no céu. Esse Pai nosso, a nossa oração deve ser dirigida a Ele. Se você orar para Jesus, a oração chega lá. O Espírito Santo, inclusive a Bíblia diz que a gente não sabe orar, e ele traduz as orações da gente. Ela chega lá certa.
Aqui eu não estou querendo implicar com isso, mas eu estou querendo ensinar, porque Jesus assim ensinou, que todas as orações devem ser dirigidas ao Pai em nome de Jesus. Inclusive, a adoração deve ser dada não só a Jesus, a adoração deve ser dada ao Pai. Existe vários versículos que dizem assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra. Como Jesus ficou tão próximo da gente, e ele inclusive tem uma imagem visível assim, a gente tem muito mais facilidade de adorar a Jesus, porque é mais fácil de contemplar a Jesus, de imaginar Jesus, do que imaginar o Pai. Por isso que a adoração ao Pai precisa ser em espírito. Não é imaginando uma figura, não existe uma figura do Pai. Você não imagina o Pai com uma barba, com um cabelo. Ninguém sabe como é o Pai, ninguém viu o Pai. Só Jesus que viu o Pai. Aí você tem que imaginar aquelas pinturas né? Mas não há uma imagem do Pai para a gente visualizar. A gente tem que adorar o Pai em espírito e em verdade, crendo que Ele existe, crendo que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que Ele é o Todo-Poderoso. Mas nós precisamos ter uma relação com o Pai restaurada, uma relação com o Pai saudável. Por exemplo, a gente só acha que o Salvador é Jesus, mas quem foi que mandou Jesus? Foi o Pai, eu disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai é Salvador, o Pai salva, o plano da salvação é do Pai. O Pai é o Criador, o Pai é amor, o Pai é vida. Nós precisamos amar o Pai, louvar o Pai, não há confusão nisso. Jesus mesmo fez de tudo para que toda a glória ficasse com o Pai. Veja bem, todos os milagres que Jesus fez, Jesus não aceitava gratidão pelos milagres. Jesus mandava as pessoas agradecer a quem? Ao Pai. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não só chegou e fez: Lázaro, sai daí. Ele primeiro orou em público e orou mais assim: Pai, muito obrigado, porque tu sempre atende minhas orações. E eu estou clamando para que eles creiam em ti. E quando ele manda Lázaro sair, e Lázaro sai, as pessoas ficam maravilhadas e adoram ao Pai. As pessoas não adoravam Jesus. Jesus não atraía a adoração para si. Ele atraía a adoração ao Pai. Agora vamos ver depois que Jesus foi exaltado. Depois que Jesus foi exaltado, o texto diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, aonde? Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Para que, gente? Para a glória de Deus. Você está vendo que até a exaltação de Jesus, o momento ápice, o momento principal, o momento mais tremendo da vida de Jesus, Jesus faz tudo isso para a glória de Deus Pai. Então, nós existimos como igreja para a glória de Deus Pai. Nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Então, nunca esqueçam que toda vez que vocês estiverem cantando, adorando, orando, tentem dirigir ao Pai a honra, a glória, o louvor que lhe é devido. Não é deixando da honra e a glória a Jesus. Jesus também é digno de toda honra, de toda glória. E eles não estão brigando entre si por glória, não. Cada um, quando fala, só honra o outro. Inclusive, a gente não vê relato de glória ao Espírito Santo na Bíblia. Mas também foi ele que inspirou a Bíblia. Ele colocou toda a glória para o Pai e para o Filho. Não foi? As Escrituras são inspiradas por ele. Toda vez que o Pai fala, ele só elogia Jesus, né? Este é o meu Filho amado, em quem há todo o meu prazer. Quando Jesus fala, Jesus só glorifica o Pai. E o Espírito Santo trouxe todo esse registro para a gente, e ele está aqui para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é Senhor, Jesus é Senhor e o Pai é Senhor. Eles três formam um só Deus, e Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém? Nós vamos para a pregação de hoje. A pregação de hoje, o título é Deus é Amor. Deus é Amor. Alguns atributos de Deus estão ligados a isso, que Deus é amor. Deus é amor, e entre as coisas que há em Deus, existe uma coisa chamada graça. Deus é gracioso. Deus tem poder. A graça de Deus é poderosa. Tem um texto lá em Tito,
capítulo 3, que diz assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para que, abandonados as concupiscências da carne, vivamos no presente século sóbria, justa e piedosamente. Nosso Deus, que é amor, Ele é gracioso. Outro atributo que está ligado ao amor de Deus é a sua misericórdia. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lamentações capítulo 3 é um capítulo só sobre a misericórdia de Deus, né? E elas são a causa de não sermos consumidos. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é algo tremendo, é algo infinito. E já não bastava a Bíblia dizer que Ele é misericordioso, ainda diz que ela se renova a cada manhã. Não que Deus precise de renovar nada dele, mas eu preciso que Ele renove a misericórdia dele sobre mim, porque Ele não muda, Ele é fiel, Ele é tremendo, mas eu sou fraco. Eu um dia acordo bem, um dia acordo mal. Eu estava aqui até terça-feira cuspindo fogo em casa, cheio de expectativa. Aí na quarta-feira eu recebi uma notícia tão ruim. Eu fiquei tão murcho de quarta-feira para aqui, coração apertado. Eu quase desisti de vir. A situação do meu pai se agravou muito lá na minha cidade. Ele está muito velhinho. Está sofrendo muito. Minha irmã que cuida dele está extremamente esgotada. Se eu pudesse, eu precisaria me mudar para dentro da casa dele. Já estou, inclusive, cancelando, olhando para saber mais a vontade de Deus, mas já conversando sobre cancelar toda a minha agenda de viagem esse ano. Se eu iria para os Estados Unidos, para a África, para São Paulo 2 vezes. Eu convido para Florianópolis, só que já estava bem acertado desde o ano passado. Mas meu pai está precisando de mim, minha família está precisando de mim. E essa semana eu tive notícias tão difíceis, tão ruins, e eu puxei, né? Mas isso é a gente é assim, a gente é cheio de altos e baixos, mas na presença de Deus a gente se renova, a gente se revigora, a presença de Deus vai nos mudando, nos moldando, vai nos dando perseverança, porque a misericórdia de Deus se renova, nós contamos com essa misericórdia. Deus é bom. Salmo 73:1 diz, Deus é bom, verdadeiramente Deus é bom. Repita isso comigo, verdadeiramente Deus é bom. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é muito bom, o tempo todo Deus é bom. Essa é a frase talvez que eu mais repito o tempo todo, toda hora. Deus é bom, Deus é bom. A batida do meu coração diz isso, Deus é bom. Se eu não tiver nada para dizer, eu digo isso, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A bondade dele é infinita, sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 136 só fala disso, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Estaremos para sempre a eternidade com Ele, porque sua misericórdia é renovada. Ela não vai acabar. Não vai acontecer um dia que Deus vai desistir de nós. Abusei de vocês. Vocês não valem nada, né? Deus, se tem uma coisa que Deus pode dizer para a gente, é assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu morri na cruz para renovar você, né? Eu te amo e eu dei a vida por ti, eu não desisto de você. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é assim. Agora, vamos ler os textos bíblicos sobre o amor de Deus e que implicações isso tem para nós. 1 João 4, de 8 a 14. 1 João 4, de 8 a 14. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Esse texto é muito forte. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então,
Amor custa caro. Olha só o que é que define Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem ama, dá. Quem ama, sofre. Quem ama, perde. Vamos lá em 1 Coríntios 13. Quais são as marcas do amor? Tudo isso Deus fez. Tudo isso o Senhor fez por nós. E é esse o padrão do amor. Não é amar como os românticos amam. Não é amar como Dom Juan amou. É amar como Jesus amou. Romanos não, 1 Coríntios 13. Sobre o amor. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, e havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como por espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Eu citei esse texto ontem. Um dia eu o conhecerei como eu sou conhecido. Mas eu era menino, agora sou homem. Lá em Hebreus diz, atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Nós precisamos crescer no amor. Eu amo em parte, porque eu sou limitado. Mas à medida que eu vou crescendo, eu preciso crescer no amor. Tudo sofre, tudo suporta. O amor custa caro. Não tem amor barato. Quem ama se dá, quem ama perde. Não existe amar o outro se preservando. Não existe amar o outro sem se desmanchar. Eu queria dar uma dica aqui para as mães e para os pais. Eu estava conversando com os jovens agora há pouco sobre as roupas dos jovens, que às vezes é uma roupa para reunião, para um local, com uma roupa íntima, sensual, e desperta, gente, desperta a sexualidade, desperta a sensualidade. Tenham cuidado, pais, mães, mulheres recém-casadas, tenham cuidado, santifique os jovens, santifique os homens, vamos nos livrar do Deus. Nós vivemos uma geração que foi, por Satanás, erotizada. É uma geração da pornografia, da sensualidade, da sexualidade. Muitas das filhas, das adolescentes, elas vestem uma roupa só porque a mãe comprou. Não era nem ela que queria se sensualizar, às vezes ela nem tem essa mente sensual. Mas a mãe comprou a roupa para ela igual a roupa da malhação, porque está na moda. Por isso que eu estou dizendo, amor é caro. Vestir uma saia mais feia e mais longa, por amar o seu irmão, para não levá-lo a pecar, é feio. As pessoas da rua vão dizer, está fora de moda. Isso aí está fora de moda. Você perde, mas você ganha seu irmão. Você salva o seu irmão. Jesus morreu na cruz para salvar a gente. E você tem que ter capacidade de renunciar o seu jeitinho de ser. Para a gente amar, a gente tem, por exemplo, que receber pessoas em nossa casa, ser hospitaleiro. Custa caro, né? Tem que fazer pãozinho de queijo, tem que comprar um pão maior, né? Dá trabalho. Hospedar dá trabalho. Quando a gente era, ainda acho que não tinha nem filho ainda, ou tinha filhas pequenas,
recebeu uma família que ia muito lá em casa, que a gente estava cuidando. E o casal ficava conversando até tarde com a gente e as filhas do casal adormeciam. Uma delas adormecia no sofá novo da gente. E fazia xixi no sofá, né? Então, quantas xixizadas teve em sofá, em cama? Às vezes, vê um casal com um bebê, eu vou usar o teu quarto, está na tua cama. E, às vezes, vazou ali. É normal. Se você é egoísta, se você não ama, você não abre a casa. Abrir a casa, quando eu voltei de férias, depois que eu vim para cá, eu me mudei para minha casa, eu tinha acabado de pintar, uma pintura linda, toda arrumadinha. Primeiro grupo caseiro, a turma já pega a cadeira lá no quintal, quebra as quinas da. Com 2 semanas que ele estava em casa, a casa já estava batizada, né? Se a gente não ama, a gente não abre a casa. Se abre a casa, tem um custo. Desgasta mais. Você tem um carro novo. Se você não der carona, economiza mais o carro. Se você der carona, gasta mais gasolina. Tem gente que suja os pés de barro e esfrega dentro do carro assim, né? Tem gente que ainda pisou num objeto não identificado. O carro fica com cheirinho. Gente, o cheiro é o sentido mais forte para mim. Eu não sei porquê, mas eu sinto cheiro de tudo, e à distância. Então, um dia eu chego de viagem, o meu carro está com um cheiro de estranho. Aí minha esposa já me contou logo, sabe, eu quero descobrir. Uma pessoa da igreja pegou o carro emprestado, uma jovem, e quando ia voltando para casa, teve uma crise de riso. Você sabe que alguma menina, quando tem crise de riso, a bexiga afrouxa, né? E fez xixi no meu banco de motorista, né? O carro já foi 2 vezes com lava-jato e aquele cheiro não sai. Aquele cheirinho de feromônio no carro. Se a gente ama, a gente empresta, a gente divide, a gente reparte e tem um custo. E a gente tem que estar tranquilo, feliz, de boa. Por mais que seja o meu sentido mais forte que foi afetado, eu olho ali, não fiquei com raiva, nem achei ruim, nem deixei de emprestar, né? O amor leva a gente a se tornar parte um do outro. Quando eu estava pensando sobre esse tema esses dias, eu estava pensando o seguinte, que o ambiente que o amor gera em nós é um ambiente de comunhão, é um ambiente que está junto. E para estar junto requer todo tipo de desconforto, né? Então, esses dias, a minha família e a família de Mazina, nós tiramos férias juntos. Então, a gente alugou uma casa na praia com 5 quartos e 5 banheiros. Da minha família, nós temos 5 pessoas e eles são 3 pessoas. Então, a gente tinha uma casa muito grande. Tinha dia de ter mais de 20 pessoas lá na casa, né? Então, os amigos da gente, pessoas próximas da gente, de repente ainda fez uma seleção. Muito mais queriam ter ido e também nós gostaríamos que eles fossem, né? Para ficar lá com a gente, para curtir aquela praia gostosa. A gente tinha alegria em ver nossos amigos lá. É lógico que fica mais difícil, né? Mais desconfortável. Então, Mazina se mudou de quarto várias vezes para lá e para cá, né? Para dar lugar a pessoas. É assim o amor. O amor conta com a possibilidade de perder, de renunciar, para que o outro cresça, para que o outro tenha, para que o outro... Agora vamos ler 1 João 3,16. 1 João 3,16. Antes de ler, todo mundo sabe decorado o João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo. Isso é sobre Deus. Agora olha 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É dar a vida pelos irmãos. Eu estou falando de dividir o queijinho, pão do queijo, de dividir o carro, a casa, uma casinha na praia.
Mas o Senhor não está falando disso, o Senhor está falando de dar a vida. Nisto consiste o amor. O amor não é dizer eu te amo na hora da música. O amor não é na hora da comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Essa era a irmã. Andar não é amor. Amor é dar a vida pelo irmão. O amor é partir o que você tem com o irmão. O amor é se tornar participante da vida do outro. É se alegrar quando se alegra, é chorar quando chora, é estar junto. Amor é renunciar pelo bem do outro. O amor requer muito de nós. Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Sede imitadores de Deus e andai em amor, como Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Se deu por amor. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa meta. Então nós não podemos ficar só contemplando Deus e Jesus, sem fazer essa ponte. A gente tem que contemplar como Ele é. Lá em Coríntios diz assim, que é a transformação do espelho. A gente se torna igual àquilo que a gente adora. A gente vai adorando Jesus, olhando para Jesus, vai olhando para o Pai, vai adorando o Pai, e a gente vai virando igual a Ele. Mas se a gente olha demais para nós mesmos, olha de nós para pessoas, a gente olha demais para os ídolos desse mundo, para as referências desse mundo, a gente vai se tornar igual a eles. Então, essa necessidade de se tornar imitador de Deus. O adorador é um imitador. Adorar o Pai em espírito e em verdade é andar em amor. Viver em espírito e em verdade é viver em amor. Isso é aroma suave diante de Deus. Lá em João 13,34, Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Qual é o padrão desse amor? Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Aí ele diz: nisto serão conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A gente não vai ser conhecido como discípulo porque a igreja da gente não tem uma placa e um templo que é a igreja, porque a igreja é gente. A gente não vai ser conhecido como discípulo porque os nossos jovens não namoram, se santificam para o casamento. A gente não vai ser conhecido como discípulo porque a gente recebe a cobertura de uma outra igreja madura. A gente não vai ser conhecido como discípulo por causa das regras de conduta da gente, pela quantidade de versículos da Bíblia que a gente tem decorado. A gente vai ser conhecido como discípulo quando a gente tiver amor uns pelos outros. João 13:35. A igreja que expressa a glória de Deus é a igreja que ama. Se a gente não ama, a gente não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Essa é uma definição de Deus, essa é uma identidade de Deus, esse é um atributo de Deus. Deus é amor. Então, em vez de eu olhar para mim e dizer, eu sou gordo, tenho que emagrecer, ou eu sou magro, tenho que ficar mais forte, meu músculo é fácil, eu tenho que ficar mais sarado, meu cabelo está ruim, eu tenho que dar uma chapinha. Em vez de você ficar olhando só para o seu corpo e tentando mudar o seu corpo, você tem que olhar para você e dizer, eu sou um espírito criado para ser igual a Deus. E o Espírito de Deus tem uma definição: Deus é amor. E eu preciso malhar mais o meu amor. Eu preciso dar uma chapinha no meu amor. Eu preciso melhorar o perfume do meu amor. O meu amor precisa de comida. O meu amor precisa de alimento. O meu amor precisa de inspiração. O meu amor precisa de atitude. O meu amor precisa de sacrifício. O meu amor precisa crescer. O meu amor precisa aumentar. O meu olhar para as outras pessoas precisa mudar. Não julgueis uns aos outros.
Olhe para o outro com amor. Olhe para o outro com paciência. Olhe para o outro como Deus olha. É um crescimento. Vamos ler agora Mateus 5, de 43 a 47. Mateus 5, de 43 a 47. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Olha como Jesus levava a sério aquele versículo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Que as coisas, a gente leu em Romanos 1 ontem, que as coisas que foram criadas expressam os atributos do Deus invisível. Os atributos invisíveis de Deus são manifestos pelo que foi criado. Jesus olhava para o sol, nascendo sobre justos e injustos, dizia: como o Pai ama. E aí o que é que ele olhava para os discípulos e dizia: agora você precisa amar igual o Pai ama. Porque se o Pai faz o seu sol, de quem é o sol? É do Pai. Mas não é o Pai que se beneficia com o sol. É o sol que nos aquece, é o sol que gera energia para a planta fazer fotossíntese. Com a fotossíntese ela faz as suas folhas e os seus frutos. A gente ou come a folha, ou toma o chá, ou come o fruto. Da madeira, cuja energia veio do sol, gera casa, gera móveis, gera lenha para a fogueira, para o fogo, para a lareira. Isso tudo vem do sol. Todo o petróleo que existe é resto de floresta dos tempos antigos. E essa floresta tirou a energia, quando ela existia, do sol. Então toda a energia que existe no planeta Terra, o sol é a fonte primária. E o seu sol, o sol de Deus, ele dá a quem é bom e a quem é ruim. Aí ele está dizendo que a gente não pode amar só os amigos. Se a gente ama só quem ama a gente, que recompensa a gente vai ter? Até o cobrador de imposto faz isso. Até o publicano faz isso. Seja imitador de Deus. Ame como Deus ama. Ame o seu inimigo. Jesus ensina várias coisas. Ele diz: se o seu inimigo tiver sede, dê de beber. Se ele tiver fome, dê de comer. Então, todo o ensinamento de Jesus é para amar. Amar, amar, amar. Lucas 6,36. Lucas 6,36. O almoço sai às 2, né? Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai. Então, meus irmãos, aqui eu estou falando de duas pontes que eu faço. Eu saio de quem é Deus, de como Deus é, e olho para como eu devo ser como indivíduo e como deve ser o nosso ambiente de igreja. Então, diante disso que nós ouvimos, eu devo ser uma pessoa conhecida como amor. Eu vou ser conhecido como discípulo de Jesus se eu amar. Então, eu queria que inicialmente você baixasse sua cabeça, fechasse seu olho e pensasse sobre isso. Como está o seu amor? Quando você estiver fazendo sua listinha no checklist, que nota você dá para o seu amor? O que precisa melhorar no seu amor? Você está amando? O que você precisa fazer? O que você precisa mudar no seu comportamento para amar? Maridos, vocês estão amando as esposas? Aquela coisa que sua esposa pede para você todo dia. Diz: isso não é o meu jeito de ser, eu não sei se é assim, eu não fui criado assim.
Isso é falta de amor. Mude por amor a ela. Não é o seu jeito, não é a sua preferência, mas é o que Deus quer de você. Ame. Ele deu a vida dele. Ele abriu mão da sua glória. Ele deixou o céu onde ele era adorado e veio para a terra ser julgado, ser ferido, ser cuspido, ser esbofeteado. Marido, ame suas mulheres como Cristo amou a igreja. Esposa, você ama seu marido? Quanto você ama seu marido? Quanto você renuncia por ele? Aquilo que ele te pede e você não faz, é falta de amor. Filhos, ame seus pais. Pais, ame seus filhos. Como é que está o nosso amor? Nós precisamos amar o perto, amar o próximo, amar o estranho, amar o distante. Aquele amor de coraçãozinho no Facebook. Não é isso que é amor. Amor é amar o perto, é amar sua avó, sua mãe, seu pai, sua tia, seu vizinho, seu amigo. Ame o perto, ame o perto, ame o próximo, ame a pessoa por quem você passa. Então, pense sobre o seu amor. Pense o que você precisa melhorar no seu amor. Pense no modelo, no padrão, que é o Pai. O Pai ama, seja imitador de Deus, como filho amado. Assuma a identidade do filho. Tem pessoas que só imitam o seu pai terrestre, o comportamento dele, a insegurança dele, a grosseria dele, a ansiedade dele. Você tem um novo pai. Imite o seu pai do céu. Você não é escravo do que você herdou do seu pai terreno. Você tem um novo pai. Você tem um novo pai. Você é filho de Deus. Assuma essa identidade de filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A segunda aplicação dessa palavra é sobre a vida na igreja. A paz e a unidade entre os irmãos. Vamos abrir em Efésios 4. Efésios 4. Quer dizer o seguinte, que paz e unidade entre os irmãos, amor aos irmãos, não é ausência de briga. Eu tenho uma amiga de infância, ela hoje é da igreja. Quando eu era pequeno, eu ia muito na casa dela, porque a irmã dela e ela não se falavam. Mesmo quando elas não tinham nenhum motivo para estarem brigadas, elas combinavam de não se falar para não brigar. Então, uma delas dizia assim para mim: Samuel, vai ali comprar pastel para a gente. Aí me dava um dinheiro e eu ia comprar pastel. Quando eu voltava, aí ela dizia assim: diz a ela que se ela quiser ela pode comer. Aí eu dizia, ela ouviu: ó, se tu quiser tu pode comer. Ela disse: diz a ela que muito obrigado. Né? E eu ficava sendo interrogado, elas não falavam com a outra. Eu também tive uma irmã que passou anos sem falar com a outra para não brigar. Quando falava, brigava. Então é o seguinte, tem irmão que você acha assim meio insuportável. E a Bíblia diz assim: suportáveis uns aos outros. Aí qual é o mecanismo de fuga? Aí você não vê o irmão, não encontra com o irmão. Você não vai para onde ele está. Então não tem briga, mas também não tem amor. Olha, amor e paz entre os irmãos não é a ausência de conflito, é a presença do serviço. Tem que estar junto. Tem que lavar os pés uns dos outros. Jesus disse: assim como eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amor é serviço. Tem uma canção bem linda de Asaf que diz assim: com a água e a toalha, tu me deste a lição de um amor que nunca falha, para viver em comunhão. Não é? Essa música? Esse cantado é bonito, viu, Samuel? São das pequeninas coisas que eu expresso a ti, Jesus. Precisamos aprender a viver em paz e unidade entre os irmãos. Viver em amor. Efésios 4, de 1 a 6. Olha qual é a base da nossa unidade. A base da nossa unidade é toda sobre Deus. Porque
e aquilo, nós precisamos ser um. Efésios 4, 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. É incrível essa relação. Em todo o texto está falando de Deus, e baseado no que está falando de Deus, nós somos chamados a uma responsabilidade. Porque Deus é o nosso Pai, porque temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, nós devemos nos esforçar diligentemente, assim, meticulosamente, com toda atenção, com todo cuidado, com todo esforço, para preservar a unidade de Espírito. Então nós temos uma unidade de Espírito, porque nós temos um só Pai, porque nós nascemos do mesmo Espírito. Assim como duas pessoas que nasceram da mesma barriga, e são gêmeos ali, eles têm uma unidade umbilical. Nós nascemos do Espírito. Nós somos todos gêmeos espirituais. Nós nascemos de Deus. Nós nascemos a partir daquele ato, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos vida nele. E nós temos esse Pai celestial. Agora, eu sou pai, tenho 3 filhas. Que alegria quando elas estão unidas, brincando. Que alegria. Às vezes, uma das minhas maiores tristezas é quando eu tenho que dizer para elas assim, não toquem uma na outra. Porque o irmão, às vezes, faz um toque um no outro para irritar, né? Quer seja uma cópia, quer seja aquela mãozinha assim no rosto. Às vezes a pessoa está só querendo dar um carinho, mas aquilo irrita e incomoda. É a outra que está irritadíssima. Às vezes é o cheiro natural, a pessoa toma um perfume, ela está com dor de cabeça, ou às vezes foi a falta de um banho, né? Então a gente tem muitas coisas que irritam um ao outro. E às vezes a gente é tão irritadiço que a pessoa não fez nada. Tem dia que a gente olha assim, mas não suporta aquela pessoa. Ela fez uma coisa, não, nunca nem falou comigo. Mas o jeito dela, aquele cabelo, aquela voz dela, né? Às vezes a gente se irrita com as pessoas, a pessoa não fez nada. Nada. A nossa carne, olha a obra da carne, inimizade, porfia, dissensão. A nossa carne vai fazer de tudo para a gente se dividir. Aí a gente tem no mundo e se diz a isso, tem um time de futebol. Então às vezes você quer antipatia com a pessoa, só porque a pessoa está com a camisa do time oposto, né? Você já cria aquela pessoa, torcedor do Galo, torcedor da Raposa, né? Até é Galo e Raposa, aqui é Galo e tem o outro Cruzeiro, não é Cruzeiro. Às vezes a gente cria inimizade por causa disso. A gente tem coisas, eu conheço na minha cidade alunos que estudam numa escola e eles têm raiva do outro aluno que estuda na outra escola. São as escolas que são rivais entre si, que são concorrentes. E o aluno entra nessa rivalidade. Normalmente tem rivalidade da capital com a cidade do interior. Tem rivalidade de quem é do sul, sudeste, com quem é nordestino, né? Então tem umas rivalidades que são totalmente carnais. Lá no tempo de Jesus tinha a divisão do samaritano com o judeu. Ao ponto de Jesus chegar para aquela mulher samaritana e pedir água, e a mulher se espantar. Como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou samaritano? A mulher já entrou para a fight, né? A copeira pediu água, né? Então tem gente que já entra, né? Já entra na briga. Você pergunta uma coisa, a pessoa já entende outra, já vai, né? Tem gente que fica viajando. Eu vi 2 pessoas conversando ali, Tem 2 pessoas conversando. Olharam para mim, caíram na risada.
Às vezes aquelas pessoas estão conversando sobre outra coisa, não tem nada a ver, né, com você, sabe nem que você existe. E você fica inventando coisa na cabeça, criando problema. Então, é uma luta da nossa carne. A nossa carne, ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga dos outros. A nossa carne, ela é cheia de inimizade, dissensão, de porfia. A nossa carne vai lutar demais para a gente não expressar o amor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, misericórdia, domínio próprio. O fruto do Espírito. Então a gente só vai ser igual a Deus andando em Espírito. A gente só vai ser igual a Deus orando, jejuando, lendo a palavra. A gente só vai ser igual a Deus conversando com Deus, andando com Deus. A gente não vai ser igual a Deus. A gente não vai conseguir amar só nessa relação aqui uns com os outros. A probabilidade que a gente vai ter de fazer raiva um ao outro é maior do que a probabilidade da gente se estimular. Meus queridos, nós precisamos muito colocar Deus no centro da nossa relação. A paz e a unidade entre os irmãos, que Efésios 4 fala, não é assim, todos pelo mesmo time, com a mesma comida. Não é baseado em cumplicidades, em coisas daqui da terra. É baseado em coisas celestiais. É porque você tem um só Deus, um só Senhor, um só Pai. Porque vocês tiveram o mesmo batismo, um só batismo. Então eu tenho que olhar para as coisas espirituais para poder andar em amor. Então, se meu irmão é fanhoso, ou tem voz de doce, se meu irmão tem a língua presa, né, parece cantor de pagode, independente se o meu irmão se veste bem ou mal, cheira bem ou mal, ele é meu irmão, a gente tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Se isso não é visto com olhos espirituais, vai começar a ter rixa até pelo grupo caseiro, né? Eu sou do grupo caseiro de fulano, eu sou da igreja, eu recebo cobertura. Imagina a divisão do corpo de Cristo, porque um recebe cobertura do irmão, outro recebe cobertura do outro. Aí vai se multiplicando uma discussão eterna sobre minúcias, sobre bobagens. E nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, está sobre todos, age em todos. É Ele o vínculo da nossa união, é Ele o vínculo da nossa paz. O ambiente de igreja não é necessário apenas a ausência de conflito, é necessário a presença de um amor vivo, prático, né? Então, ele não quis perdoar os R$50, mas o Senhor dele tinha perdoado 500 milhões de dólares. Aí o Senhor está dizendo a mesma coisa para a gente, ó. Você foi perdoado de uma dívida eterna e impagável. 500 milhões de dólares não é nada pela vida eterna. Ó, pega uma diária do hotel mais barato que existia. Uma diária está na casa da gente, porque diária que ele paga água, paga luz, paga telefone. Você imagina o que é a eternidade? Se você pegasse, só custasse R$1 uma diária, uma eternidade. A eternidade não tem fim. Então, a eternidade é uma coisa incalculável. Jesus pagou o preço da sua vida eterna. Jesus pagou o ingresso da sua vida eterna. Jesus pagou todas as diárias da eternidade. O Pai preparou um lugar para você. Você tem casa no céu, preparado pelo Pai. E isso custa zero para você. O preço foi todo dele. E a dívida que o seu irmão tem com você? Não dá para brigar por um laço.